Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que será retratada hoje veio lá de Camaçari, na Bahia, a sugestão veio lá do Antônio Bugarin, a quem eu agradeço imensamente aí pela participação, pela sugestão, prazer poder lhe atender, Antônio. E também dizer que essa empresa foi utilizada como estudo de caso no último dia 16 de setembro, quando da realização do nosso curso de análise de balanço voltados para investimentos. Então, com uma equipe dos maiores especialistas em análise de balanço aí do Brasil inteiro, que estiveram conosco no último dia 16, e retratamos também essa empresa e agora vamos repartir com vocês essas informações. Mas caso você queira também outras empresas, é fácil, ó, basta entrar aqui, canal Silas Degraf, e manda sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa indicada lá pelo Antônio Bugarin é a Telebrás S.A. A Telebrás S.A. que para muita gente, inclusive para mim mesmo, imaginava que nem estivesse mais em atividade, mas enfim, na pesquisa aí você reencontra a Telebrás que tem as suas ações aí negociadas na Bolsa. Então vamos retratar o que é a Telebrás, como é que surgiu, o que está acontecendo com ela nesse exato momento aqui. Então vamos começar retratando o que é o sistema de telecomunicações no Brasil. Tá? Telecomunicações que começou lá a partir já em 1860, 1870, lá na época ainda do Império, né, quando começou todo o processo de telecomunicações no Brasil. Claro que muito embrionário ainda, né? E aí, na sequência, vieram empresas de fora que se instalaram aqui no Brasil justamente para explorar esse serviço aqui. E daí, na sequência, nós tivemos a Companhia Telefônica Brasileira, que acabou concentrando uma grande parte de todo o processo de telecomunicações até vir o regime militar. No ano de 1972, o presidente, então, Emílio Garrastazu Médici, ele acaba criando a Telebrás. E o que era a Telebrás? Era justamente a centralizadora de uma série de monopólios, né, de telecomunicações, praticamente uma companhia de telecomunicações por estado. E aí nós tínhamos uma que era de longa distância, que era a Embratel. Então daí todo o sistema acabou sendo um monopólio do governo. E aí, durante a década de 70 e durante a década de 80, as telecomunicações no Brasil vieram ali, né, a passos lentos ali, até em função da necessidade de investimentos altos. E aí, até que chega no ano de 1998, todo esse sistema acaba sendo privatizado. E por que foi privatizado? Só para vocês terem uma noção, em 1998, nós tínhamos aproximadamente 24 milhões de linhas telefônicas no Brasil, para uma população de 158 milhões de pessoas, né? E aí, consequentemente, o que nós tínhamos? Uma grande dificuldade, quem é dessa época lembra, uma grande dificuldade para a obtenção de uma linha telefônica. O prazo de instalação era muito longo, praticamente 2, 3 anos, para você ter uma linha telefônica na sua casa ou no seu comércio. E aí tínhamos tudo, na época lá, um comércio paralelo de linhas telefônicas. Só para vocês terem uma noção, uma linha telefônica tinha que ser declarada no imposto de renda, né? Porque era considerado praticamente como um investimento até pelo seu valor na época. E a dificuldade, naturalmente, para se ter essa linha telefônica. E aí, com a privatização, veio justamente para solucionar esse problema ali. E aí também tínhamos, na época, a entrada da internet que começou a vir para o Brasil, e aí necessitava de grandes investimentos e, consequentemente, o governo não teria condição de fazer esses investimentos para ampliar todo o sistema de telecomunicações no Brasil. E aí, então, com a privatização, a Telebrás praticamente ela deixou de existir. Aí, deixando de existir, chega no ano de 2010, ela foi reativada pelo governo federal e, na época, a ideia da reativação era justamente criar uma empresa de telefonia, ou ter essa empresa de telefonia, que levasse a internet a preços acessíveis para toda a população e para lugares remotos também, onde as grandes operadoras não estavam tendo uma penetração. Então foi criada a Telebrás recriada a Telebrás para essa finalidade. E aí também, daí já aproveitaram para utilizar toda a estrutura de cabos de fibra ótica da Telebrás
para a Petrobras, para a Eletrobras, que eram empresas controladas pelo governo, e para o próprio governo federal. Até porque entendia o governo que precisava ter uma provedora, né, de telecomunicações próprias por questões estratégicas e por questões de segurança. E aí, na sequência daí, a Telebrás passou a ser utilizada também como um instrumento de inclusão digital, inclusive levando a internet para alunos do Brasil inteiro e para fazer justamente esse trabalho social da inclusão digital. E aí, então, a Telebrás está aí, viva até hoje, inclusive tem suas ações negociadas em bolsa, razão pela qual estamos analisando ela aqui também. Mas para podermos saber como que está a situação da Telebrás, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre de 2022 e vamos entender através dos números o que é a Telebrás atualmente. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Telebrás S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e agora ao primeiro semestre de 2022. Começando lá pelo ano de 2019, o que é a Telebrás através dos seus números? É uma empresa de 4 bilhões 297 milhões de ativo. O que é esse ativo? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. Naturalmente que, para o porte da Telebrás, uma grande parte está aqui, ó, no imobilizado. O que é imobilizado? É toda a estrutura de funcionamento da empresa, né? Todos os seus equipamentos, todas as suas torres, a estrutura, enfim, utilizada no funcionamento da empresa, que tem aqui dentro do seu valor, em 2019, 2 bilhões 737 milhões de reais. E nessa parte de cima aqui nós temos o ativo circulante, o capital de giro, que são os recursos que a empresa utiliza para o seu dia a dia, que totalizavam em 2019 1 bilhão 179 milhões de reais, o equivalente a 27,4% de todo o ativo da empresa. Desse valor, 852 milhões de reais era dinheiro em caixa, banco e aplicação, tá? Contas a receber 92 milhões de reais. Não tem estoques, né? Porque é uma empresa que não trabalha, não vende um produto, não vende uma mercadoria, o que ela faz é uma prestação de serviço. Já para 2020, a empresa ela praticamente estava aqui, 4 bilhões 244 milhões e o capital de giro 1 bilhão 316 milhões, agora com 31% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 966 milhões e também aqui praticamente estável, contas a receber com 94 milhões. Caminhando para 2021, a empresa reduz um pouco seu tamanho, 4 bilhões e 99 milhões de reais de ativo e o capital de giro 1 bilhão 457 milhões, 35,5% a sua representatividade. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão e 95 milhões e aqui o quanto receber, uma pequena queda fechando em 86 milhões. Já para 2022, a empresa reduz mais um pouquinho o seu tamanho, 4 bilhões e 19 milhões e o capital de giro fecha em 1 bi 499 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa estável aqui com 1 bilhão e 86 e aumenta aqui o quanto você receber 151 milhões de reais. Tá, o que a gente consegue observar dessas informações aqui? Em primeiro lugar, naturalmente que o capital de giro aqui ele vem numa crescente, 1,100, 1,300, 1,400, 1,499, o volume de dinheiro em caixa 850, 960, 1 bilhão e 95, 1 bilhão e 86. E olhando aqui o ativo, a empresa ela vem diminuindo o seu tamanho, né? 4.200, 4.200, 4.099, 4.019. E até porque essa diminuição aqui, ao olharmos aqui sim imobilizado, que ele vem de 2.700 para 2.500 para 2.300 para 2.200. Mostrando o quê? Que não estão havendo investimentos aqui na ampliação da empresa. E essa diminuição aqui é justamente a depreciação que vai ocorrendo de todos esses equipamentos, fazendo com que eles percam valor. Então, é uma empresa que a gente não observa aqui investimentos aqui voltados para o crescimento da empresa. Lembrando, mais uma vez, que a Telebrás é uma sociedade de economia mista, onde grande parte das suas ações é do governo, né, e uma pequena parte das ações estão disponíveis no mercado, como a gente vai ver daqui a pouco. Olhando aqui a parte do endividamento, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o grande volume da dívida ela está no longo prazo, 2 bilhões 417. E a dívida total, 2 bilhões 651 milhões, o que representa 61,7% de todo o ativo da empresa.
Já em 2020, a dívida 2.690 e o peso dela 63,4%, grande parte da dívida sempre no longo prazo. Em 2021, 2.668, então praticamente mantendo uma estabilidade aqui no volume de endividamento, só que o peso dela passa a ser maior agora, 65,1%. E chegando agora em junho de 2022, o endividamento fecha em 2.703 bilhões, porém o peso 67,3%. Então o que nós observamos aqui? Que a dívida até, em termos de valor, é uma dívida estável, 2.650, 2.690, 2.660, 2.703, em termos de valor é uma dívida estável. Porém, o peso da dívida ela vem aumentando, de 61 para 63, 65, 67. E outro detalhe que chama muita atenção aqui no balanço da Eletrobras é essa linha aqui dentro do patrimônio líquido, prejuízos acumulados. Então já vinha antes de 2019 com prejuízo acumulado de 1.476. Aí vai para 1.583, 1.709, 1.817. Então uma empresa aqui que ela vem acumulando prejuízos ao longo dos últimos anos. Mas esses prejuízos, eles são originados aonde? Aí nós observamos aqui, ó, na demonstração de resultados do exercício, que mostra como que a empresa gera seus resultados. Começando pela primeira linha aqui em 2019, receita líquida de vendas. Quanto que ela gera de venda dos seus serviços? 204 milhões. Aí vai para 266 milhões. Vai em 2021 para 285 milhões. E agora em junho de 2022, 155 milhões, que projetado para 12 meses, daria um faturamento perto de 310 milhões de reais. Então, em termos de faturamento, até vem aumentando. Porém, ao olharmos mais atentamente que a DRE, vamos ver que o custo para vender 204 é de 417 milhões. Quer dizer, aquilo que ela faz gera um prejuízo aqui de 213 milhões. Em 2020, gera um prejuízo de 191 milhões. Em 2021, 229 milhões de prejuízo. E agora, em 6 meses, 96 milhões de prejuízo. Abrindo mais a DRE, outro detalhe que chama atenção é que toda empresa ela tem as suas despesas operacionais, que é a despesa de funcionamento da empresa. Só que no caso da Telebrás, é lançado dentro da DRE, lá dentro dos resultados operacionais, uma receita operacional que no ano de 2019 era de 204, em 2020, 226, 276 milhões em 2021 e 112 milhões agora em 2022. E o que são essas receitas, outras receitas operacionais? São verbas que saem do orçamento do governo federal como uma espécie de uma subvenção para a Eletrobras. Então o governo, através do Ministério das Comunicações, destina uma verba para alocar dentro da Telebrás. Né? Então isso aqui ele entra como uma receita. Então é uma receita não de uma venda de um serviço, não de uma prestação, mas sim de uma destinação de verbas de orçamento do governo para a empresa. Então não é algo que ela gere da sua atividade, e sim algo que vem do orçamento do governo para ela. E aí, consequentemente, nós mesmo com essas verbas todas, fechamos aqui 2019 com 237 milhões de prejuízo, em 2020 106 milhões de prejuízo, em 2021 126 milhões e agora em 6 meses acumula 108 milhões, projetando um prejuízo aí de pelo menos 216 milhões para 2022. Então, uma sequência de prejuízos que justamente são refletidos nesses prejuízos acumulados aqui. Tá? Falando agora da Telebrás como ações, trago para vocês nesse gráfico aqui como que está a liquidez da empresa. Então a liquidez geral, capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, sai com 0,55 lá em 2019, 0,57 em 2020, 0,60 em 2021, 0,61 em 2022. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 61 centavos. Quer dizer, ela não tem dinheiro para pagar todas as suas dívidas, mas considerando que grande parte das dívidas, como vimos há pouco, é de longo prazo, então vamos olhar a liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa, onde a liquidez sai com 5,04, cai para 4,37, sobe um pouquinho para 4,50 e fecha agora junho de 2022 com 4,79. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 4,79. Paga, sobra bastante. Então ele mostra que a Telebrás ela não tem problema financeiro. Tanto é que a gente viu o volume de dinheiro em caixa que a empresa possui. Então ela não tem problema financeiro. Endividamento.
Nesse outro quadro aqui mostra o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 61,7%, já em 2020 vai para 63,40%, em 2021 65,1% e agora em 2022 67,3%. Então é uma dívida que ela vem crescendo a cada exercício. Nesse outro quadro, eu trago para vocês aqui os índices de rentabilidade, que como nós vimos há pouco, aquela sequência de prejuízos da empresa, naturalmente que todos esses índices são negativos. Então, quando você olha o gráfico aí, não é que ele esteja de ponta cabeça, é que o gráfico está assim mesmo. Margem líquida negativa em 116%, isso quer dizer, em relação à geração de receita, ela perde 116% daquilo que ela gera de receita de vendas. No ano de 2020, a margem fechou negativa em 39,8%, agora em 2021, 44,4%, e em 2022 vem trabalhando com uma margem negativa de 69,4%. De tudo aquilo que ela vende, ela perde 69%. A rentabilidade do ativo também será negativa em função dos prejuízos, fechando com 5,5% negativo em 2019, 2,5% negativo em 2020 e 3,1% negativo em 2021. Então, em relação a todo investimento feito dentro da empresa, ela perde 3,1%. Rentabilidade do PL, que agora é o ganho dos acionistas. Quanto que os acionistas ganham tendo ações da Telebrás? 14,4% negativo, quer dizer, uma perda, né, de 14,4% em 2019, 6,8% negativo em 2020 e 8,9% negativo em 2021. Então, os acionistas, por terem as ações da Telebrás, tiveram uma perda de 8,8% no ano de 2021. Falei para vocês que a Telebrás é uma sociedade anônima de capital aberto de economia mista, onde tem uma participação do governo e também a participação que está disponível no mercado. Então, razão pela qual temos esses indicadores aqui. Quanto que vale uma ação da Telebrás? R$ 19,40. Por quanto ela é vendida? Por R$ 11,18. Cotação essa do último dia 16 de setembro, quando da extração dos números para a gravação desse vídeo. R$ 11,18. Então vejam que o valor de mercado dela é abaixo do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,58, mostrando que as ações da Telebrás são vendidas com deságio de 42%. Lucro por ação. Como ela só vem apresentando prejuízo, esse número é negativo, R$ 2,57. Então, cada ação perdeu, né, nesses últimos 12 meses, R$ 2,57. Consequentemente, a rentabilidade da ação também é negativa em praticamente 23%. Não existe histórico de distribuição de dividendos, até em função dos prejuízos, e a relação PIL, até eu deixei ali um tracinho, que não existe. O que é um PIL? PIL é tempo de retorno do investimento. Então, quando você compra uma ação, em quanto tempo você tem o retorno do seu investimento? No caso deles, não tem, porque a empresa vem numa sequência de prejuízos. O free float que eu trago ali embaixo, que vale a pena a gente destacar, é que a Telebrás, ela tem naturalmente, dentro das suas ações ordinárias, os controladores, que é o governo federal. E de ações livres no mercado, praticamente 2% só dessas ações que estão circulando no mercado. Já as ações preferenciais, nós temos aqui 8,8% das suas ações circulando no mercado. Então ela trabalha com free float muito baixo. Então, consequentemente, a liquidez dessa ação, a quantidade de ações que está girando, que pode ser compradas e vendidas, é uma quantidade muito baixa. Trago para vocês nesse quadro aqui o comportamento do valor das ações da Telebrás nos últimos 5 anos, começando lá por 2017, quando as ações eram negociadas na faixa de R$ 29,00. E a partir de então ela despenca ali, ela vai caindo, chegando ali até R$ 15,00. Daí na sequência, isso em 2018. Entrando já para 2019, ela sobe, vai para a faixa de R$ 28,00, aí ela tem um pico, ela chega ali nesse pico a valer R$ 45,50, porém, logo depois desse pico ela despenca, né? Despenca e chega à sua mínima de R$ 13,04 em março de 2020.
Passando aquele primeiro momento ali da pandemia, ela dispara novamente e volta lá para a faixa dos R$ 45. E aí, desde então, a empresa ela vem ali numa sequência de quedas, claro, alternando alguns momentos ali de alta, mas ela vem ali toda numa sequência de quedas, culminando agora com a sua cotação de R$ 11,18 nesse último dia 16 de setembro. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que a ação da Telebrás teve o seu valor maior, quando que a ação da Telebrás teve o seu valor menor e como que vem se comportando o preço das ações da Telebrás nos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, Telebrás S.A. Agradeço mais uma vez lá o Antônio Bugarim, lá de Camaçari, na Bahia. Muito obrigado, é um prazer poder ter retratado essa empresa, até porque, como a gente sempre fala, o canal Silas Degraf é um canal de construção de conhecimentos. Então aqui ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe tudo. Enfim, somos aprendizes e vamos repartindo aquilo que a gente aprende, né? Repartindo e repassando essas informações até para você que investe ou pretende investir em ações. Então, na hora de escolher em qual empresa você pretende investir, saber o que é essa empresa, o que ela faz, como é que ela vive, né? E aí, naturalmente, saber como que está a sua situação econômica e financeira, em termos financeiros, em termos de endividamento e, fundamentalmente, né, em termos de lucratividade. Até porque, ao investir numa empresa, o que nós esperamos? Que ela nos dê retorno. Esse retorno se dá através dos lucros que essa empresa possa vir a gerar. E aí, naturalmente, então, que a gente vai olhar esses números de lucratividade, de rentabilidade, para ver se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa. E claro que, além de todas essas informações aqui, nós vamos buscar outras informações para, na hora de tomar a decisão de forma consciente, tomar a decisão de forma segura, minimizando o risco e potencializando as probabilidades de ganhos que nós desejamos ter. Até porque a ideia do investimento é construir patrimônio, e para construir patrimônio tem que se ter um pouco de segurança e um pouco de informação, um pouco de conhecimento para poder fazer de uma forma correta e, consequentemente, construindo esse patrimônio de uma forma segura para lá na frente podermos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.